Gente, nessa aula, então, eu vou mostrar como é que a gente vai organizar o desenho e montar a base para a gente construir o desenho da fachada, construir o desenho do corte e construir a planta de cobertura também. A gente sempre vai usar por base algum desenho existente. Então, da última aula, a gente, eu esperava que vocês tivessem pelo menos isso aqui. Ó. Meu arquivo já tem mais coisas, já tem mobiliário, já tem o layout aqui, basicamente. Já está mais completinho, mas não precisa estar completo assim. Basta que eu tenha as paredes e as aberturas, os elementos principais aí representados, eu já tenho condição de fazer corte e fachada. Então, eu vou deixar tudo ligado aqui, para vocês já verem o desenho completo. Só quis desligar para vocês verem que não necessariamente precisa estar tudo pronto para a gente começar a fazer os outros desenhos. Então, a gente vai fazer essa fachada, primeiro, que tem até a imagem já prontinha aqui, ó. Então, esse aqui eu vou apagar e vou fazer junto com vocês. E aí, isso aqui é que é importante da gente saber montar, ó. Vocês vão ter que definir aí na tela de vocês, dentro do arquivo de vocês, onde estão os arquivos oficiais. Eu gosto até de fazer um retângulo assim, ó, maior. Cuidado para ele não aparecer depois sei lá, delimita aí com um layer qualquer, um retângulo, para você localizar onde estão os seus arquivos, que são os desenhos oficiais que depois você vai pôr na prancha e apresentar, para imprimir e tudo mais. E aí eu já mostrei para vocês como a gente faz isso aqui, ó, fazer um bloco a partir de um desenho existente. Então eu vou fazer de novo, para a gente organizar o arquivo dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar esse de lado aqui, prontinho para referência, e vou fazer aqui de novo. Ó. Então, a gente precisa, as plantas, aqui é importante ó, que elas estejam alinhadas. Então, se não tiver alinhado ainda no desenho de vocês, alinhem. Ó. Eu sei que a fachada aqui do fundo ó, acaba no mesmo alinhamento, tanto na planta do segundo quanto no primeiro. A escada, ela segue o mesmo alinhamento. Está na mesma linha aqui, cada degrau da escada. Então, existe uma correlação na organização dos desenhos. Isso ajuda a gente entender um pouco algumas coisas do projeto, facilita a leitura do projeto. Tudo bem. Aqui, então, estão as plantas. Agora, nós vamos pegar essa planta aqui, copiar ela para usar como base. Eu gosto sempre de copiar. Então, seleciona tudo aqui, ó, abre um janelão aqui, seleciona o desenho todo, Ctrl Shift C, clica num pontinho para ser o ponto base do bloco, Ctrl Shift V e vamos colar um bloco aqui em cima. Ó. Inicialmente, aqui não precisa ser no mesmo lugar não, mas eu posso colocar ele na mesma posição aqui, ó. E depois eu pego esse bloco, clico aqui, está o bloco, e vou mover isso verticalmente para baixo aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, posso fazer, Aí depende da necessidade de pegar a referência, mas vou fazer a mesma coisa aqui com o segundo pavimento. Mais para o corte a gente vai precisar fazer isso. A mesma coisa, seleciono tudo, Ctrl Shift C, clico num ponto aí de inserção, ponto base, Ctrl Shift V, para colar isso como um bloco. E aí aqui, do mesmo jeito que ali na planta estava alinhado horizontalmente, nesse sentido aqui, agora eu vou alinhar neste sentido. Por quê? Eu quero desenhar essa fachada aqui, ó. Então a gente sempre vai organizar o desenho. Por exemplo, se eu for fazer o corte está olhando para cima. Se eu tivesse o corte virado para cá, eu ia pegar o desenho e girar. Eu sempre vou imaginar que o observador está aqui e vendo a direção da seta do corte ou a direção da fachada. Eu sempre coloco ele dessa forma.
teve alguns desenhos do primeiro trabalho que não fizeram girado, né, como se o corte tivesse girado, aí o corte sai espelhado. Porque eu estou olhando isso aqui, ó. Imagina que eu estou em pé aqui, olhando para lá, eu vou ver o desenho da fachada frontalmente. É bem básico isso, mas eu tenho que martelar porque às vezes o pessoal esquece. E aí vamos desenhar a fachada. A gente tem já a imagem de referência. Então, ó, é bom que a gente... Eu vou desligar a imagem aqui, ó, um pouquinho. As primeiras coisas que a gente faz, né, para desenhar uma fachada. Primeira coisa de todas, eu vou desenhar a linha de terra. No caso aqui, vamos fazer isso plano ainda. Depois a gente tem o perfil do terreno, mas fazer uma linha para ser a linha de terra, uma linha horizontal. A linha de terra é sempre uma linha grossa. Então eu vou botar aqui no P06, P06. Eu mudei um pouco a nomenclatura dos layers aí, né? Mas vocês se adaptam rapidamente. Então, vou fazer uma linha de terra aqui, ó, uma linha horizontal qualquer, maior do que o desenho. Depois, eu vou desenhar o primeiro plano da fachada aqui, ó. Então, eu vou fazer o primeiro plano numa linha ainda grossa. Vou fazer com pena 04. Então, tudo que está no primeiro plano da fachada vai ser pena 04. O que está no primeiro plano aqui, ó? Esse toquinho de parede. Esse toquinho de parede, o telhado aqui, ó, tem uma linha de projeção, que é a projeção do telhado, e aí logo depois tem um segundo plano, que é o plano da fachada mesmo, dessa parede aqui. Então vou desenhando do primeiro plano em diante. Sempre desenho o que está na frente primeiro, porque o que está atrás pode ficar escondido. Aí vamos fazer a X-line, né, XL, Enter, vertical, V, Enter. E aí vamos colocando como pontos de referência aí, ó. Então, por essa planta, as únicas linhas que eu consigo tomar como referência da primeira fachada são essas duas. Depois tem um segundo plano, que é essa parede. E as janelas aqui, ó. Então, essas eu vou pôr já no P03. E vou marcar essas referências a partir da planta aqui, ó. X-line, né, vertical, e marco isso aqui, ó. Então, aqui eu já tenho referências das linhas verticais do desenho. As da janela e a quina da parede aqui, ó. O limite da parede. Aí, trim, né, que está aqui, ó. A ladainha do offset, trim, fillet. Então, vamos dar um trim, eu vou selecionar a linha de terra, Enter, e corto isso aqui fora. Então, da planta, a gente vai tirar os elementos horizontais. E agora, na vertical? Como é que eu vou fazer? Então, a gente não tem aqui... A informação que a gente tem de elementos verticais nesse projeto é o desenho da fachada. Então, eu tenho que fazer... Eu vou botar a imagem aqui. A imagem eu já passei para vocês na escala certa. Vocês vão ter que só ajustar a posição dela aqui, ó. No meu caso, já está alinhada com a planta. Eu já fiz alinhado aqui, ó. Eu estou alinhando por essa linha interna da parede. Tem a mancha aí no desenho, dá para ver essa linha interna. E aí do outro lado a mesma coisa. E aí eu vou alinhar isso aqui mais ou menos pela linha de terra que eu fiz aqui, ó. Isso aqui eu não tinha feito, tá vendo? Ó, tem uma linha de terra no desenho. Eu vou trazer ela para a mesma altura da minha linha de terra aqui. Então, estou posicionando a fachada para a gente poder desenhar por cima aí, ó. Tirar as referências de medida. Então aqui, ó, eu já vejo. Aqui está um pouquinho diferente porque tem a calha aqui também. Enfim.
Mas aqui eu tenho as referências de altura agora que eu posso ir dando offsets. Então eu posso marcar aqui, ó, eu posso tirar medidas. A gente vai sempre medir usando o dist, DI, dist para medir uma distância. E aí vocês vão pegando da referência do desenho. Ó, essa primeira linha do piso aqui, ó. Então o primeiro degrau aqui vai dar 20 centímetros. Então eu vou dar um offset de 20. Ó, Enter, 20, Enter. Marco a linha do piso. Depois, vou seguindo, tirando as medidas. Até a linha de baixo dessa viga aqui, ó. Estou pegando essa linha de referência. 2,30, depois 2,45. Então, vou fazer um offset aqui de 2,30. Offset de 2,45 da linha de baixo. E agora eu preciso saber essa altura aqui, ó, onde acaba a parede e começa a linha do telhado. Eu vou marcar pela linha de cima. Então, eu vou medir aqui no desenho. Aí tem que, nessa hora, para tirar a medida na imagem, a gente costuma ter que desligar os snaps aqui, ó. O snap é quando ele pega esses quadradinhos, ó. Quando eu vou desenhar uma linha que ele pega o quadradinho, ou um sinalzinho de perpendicular, ou um triangulinho do midpoint, enfim. Isso são os snaps. Ele pega esses snaps só nas linhas desenhadas do CAD. Na imagem, não. Só que às vezes eu quero medir aqui, eu estou perto de uma linha, ele pega um snap da linha, então eu tenho que desativar aqui embaixo. Ou a tecla F3 é o atalho para desativar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, fica azulzinho, não fica azulzinho. Então, para medir na imagem, é bom desligar o snap para eu pegar o ponto certinho. Então, vou pegar a altura da parede lateral aí, ó. Vou escolher, aí eu ligo o snap de novo, que agora eu quero pegar a linha do CAD, ó. 5 metros. Eu peguei até a linha de terra, mais de baixo aqui, ó. Então, vou medir 5 metros. Vocês vão pegando as referências aí. Eu posso pegar várias referências do desenho, né? E agora a cumieira. Eu estou marcando agora as alturas. Primeiro eu marquei os elementos aqui verticais, né? As linhas verticais puxando da planta. Agora eu estou marcando as alturas principais, usando o desenho da fachada como referência. Aí aqui, ó, qual que é a altura da cumieira? A cumieira é esse ponto mais alto do telhado aqui, ó. Ignora esse aquecedor solar aí, nós vamos desenhar isso não. Quem quiser desenhar pode, mas eu não vou ficar mostrando isso não, isso é detalhe. Ó, posso medir até essa linha aqui, ó. 142. Vou arredondar para 145. Para ficar número mais redondinho. A única altura, as alturas que faltam aqui agora é as alturas da janela. Vou medir aqui, ó, a altura do peitoril da janela. Um metro. Depois mais 1,20 m, se eu não me engano. Quanto que é a altura dessa janela? É, 1,20 m. Então eu peguei 1 metro do peitoril aqui da linha do piso. Depois mais 1,20 m. Então vamos marcando todas as medidas horizontais. E aqui também. Sempre usando o dist, né, o DI, para medir na imagem. Aqui mais 1 metro. E poder fazer o offset com a medida certinha. Mais 1 metro, mais 1,20 m. Deu errado aqui. Offset de
4, offset de 1,20. Aí depois vocês vão dando os trims aí onde interessa. É 1 metro de peitoril da linha do piso. Agora vocês têm que olhar o desenho de vocês, assim, né? Às vezes eu pego referências aqui, entendam o princípio e olhem no desenho. Então, ó, depois eu posso desligar essa imagem aqui, que tem hora que ela atrapalha. Aí, ó, o que eu posso ir fazendo? No plano, a janela está no segundo plano, né? Está no P03. Então, eu tenho um primeiro plano aqui, que é a linha azul, que eu vou fazer o telhado. Então, eu vou marcar aqui já o telhado, ó. Marcar os elementos principais, para a gente ter no referência. Essa última linha aqui era da cumieira. Então, eu vou pegar aqui, ó, do ponto médio. Mas aqui é no meio, né? Eu tenho que pegar um ponto médio aqui, ó. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Vou dar um trim nessa última linha aqui, porque a cumieira está bem no meio aqui, ó. Ela não coincide com essa linha, não. Eu dividi, ó. Eu cortei essa linha aqui, ó, para ela ficar limitada entre as duas linhas externas das paredes aí. Que eu quero pegar esse ponto médio aqui, ó, esse ponto do meio. Desse ponto eu vou ligar lá na quininha. Ó, aqui ele pega o triângulozinho, ó, que é o ponto médio, midpoint. Aí vou para lá. E vou para lá. E aí vocês podem ir dando trim. Né? Na medida que a linha vai deixando de ser útil, essa marcação da altura, posso apagar. Delete, ou E de erase, ou a tecla Delete, apaga a linha. Trim, seleciono aqui os limites, dá um trim na linha da beirada aqui da fachada. Ó. Essa linha aqui, que era a referência de altura desse ponto, eu já posso apagar. Aí aqui, ó, já ficou marcada a janela. Eu vou usar as referências que eu fiz aqui para a janela e vou desenhar um retângulo. Agora no layer P03. Faz um retângulo. Faz o retângulo lá de baixo também. E apaga as linhas aí que não interessam mais, ó. E aí vocês vão construindo o desenho da fachada. Esse processo de construção é que é importante que vocês entendam, gente, porque é fundamental para desenvolver a visão espacial, conseguir enxergar o projeto à medida que você vai desenhando. Esse processo de construção ele é fundamental. Aí aqui, ó, eu preciso saber qual que é a espessura desse pedaço aqui, ó. Aqui eu tenho aquela linha. Isso aqui não é na linha de terra, né? Não é esse layer P06. Isso aqui é aquela linha que tem no segundo pavimento aqui, ó. Essa vigota. Então ela está mais afastada, ó. Vou ver isso aqui um pouco para cima. O primeiro plano está aqui, ó. Ela está no terceiro plano. Eu vou botar então elas em P02. E vou cortar com o trim do lado de cá, trim, corto o lado de cá. Então, a única coisa que falta, aqui também posso dar um trim. Também isso aqui está no P03, ó, está no mesmo plano. Essa linha do piso, aqui é o degrau, ó. Ela está no mesmo plano da parede. Então, eu vou botar com a mesma cor, né, com o mesmo layer que eu desenhei o contorno da parede. Ó. O que eu fiz aqui? Ó? Quero fazer essa linha com esse mesmo layer.
Então eu venho aqui no Match Properties. E aí eu vou copiar a propriedade desta linha para esta. Ela muda de cor e fica igualzinha a outra ali. A única coisa que falta agora é saber essa altura e a fachada está pronta. Então vou ligar aqui os layers de novo. Isso aqui, ó, vou medir perpendicularmente aqui, ó. Tem 20 centímetros de espessura desse telhado. Posso congelar aqui de novo. Dou um offset aqui de 20. E aí vou arrematando aqui com o fillet, ó. Quero unir essas duas linhas, arrematar essas beiradas, eu uso o fillet. 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 E aqui corto essa última linha. E aí está desenhada a fachada. Agora falta só o detalhezinho aqui da janela, né, fazer a achura. Aí é olhando, aí liga a imagem de novo e vamos fazer esse desenho aí, ó. Aí eu vou deixar para vocês fazerem. Agora, esse desenho, aqui, ó, nós temos delimitado aqui, ó, tudo que está com essas linhas verdes, né, e aqui está delimitado também pela linha azul, do pena 04, isso aqui é o formato, né, o perímetro principal desse plano da parede aqui. A janela, a gente vai fazer ela com uma pena um pouco mais fininha, porque você vai ter várias linhas ali da esquadria, então é melhor fazer ela mais clarinha. Então, na hora que for fazer a janela aqui, ó, posso até dar um offset aqui de, sei lá, 3, 4 centímetros. E essas linhas internas aqui, vocês põem elas mais fininhas. Vou pôr P01 aqui, ó. E aí vocês podem ir desenhando a janela sempre com a linha mais fina do que o contorno, a delimitação do plano aí, ó. Vocês podem fazer uma janela, façam aí de acordo com o desenho e copiar, né? Depois que fizer uma, copia ela para outra. Na planta, é porque sim, o layer janela, o layer estrutura, eles são mais para planta, porque é quando o elemento aparece cortado. Quando você está em elevação, em fachada, ou em corte, os elementos podem estar em planos diferentes. Então você tem que variar o layer para ele refletir a profundidade do plano. Então, se a janela está mais distante, você vai pôr ela mais fininha. Se ela está mais próxima... isso é o princípio básico de representação de profundidade. Como é que você mostra? O desenho é todo chapado, mas eu tenho elementos que eu estou representando que estão em várias profundidades diferentes. Então eu tenho que distinguir eles pelo peso da linha. Está mais próximo, a linha é mais grossa, está mais distante, a linha é mais fina. Nesse caso da janela aqui, ó, são linhas que estão no mesmo plano. Então a gente faz elas mais finas. Até essa daqui eu poderia botar ela mais fina um pouco. Poderia pôr ela no P02 aqui. O contorno do plano é que é o mais importante de você destacar. O que está dentro do plano, divisões internas dentro de um mesmo plano, de um mesmo volume, aí você pode fazer ele com linhas mais finas, né? A gente faz uma achura, né? Vou fazer uma achura aqui, essa achura vai sair numa linha bem mais fina. Para fechar o desenho aqui, só falta a achura. Então vou fazer ela aqui, ó. Vou escolher o layer Achura 01. Esses dois layers que eu crio aqui, ó, Achura 01 e Achura 02, a diferença é o peso da linha. Achura 01 é a pena 0,1 milímetro. Achura 02 vai sair com pena 0,2 milímetro. Esse 0,2 é só quando usa achura de pontinhos, assim, precisa ser mais grosso. Em todos os outros casos, vamos usar 0,1, né, para a linha da achura sair fininha. Vou dar o comando H hatch.
Aí ele vai abrir essas ferramentas aqui, ó. Eu gosto de fazer com esse o último da fila lá, ó. Que é esse user, ou seja, é definido pelo usuário, né? A gente que vai definir aqui a escala de espaçamento das linhas. Eu vou fazer aqui de 20 centímetros de espaçamento e o ângulo. Vou deixar o ângulo 0 mesmo, que eu quero a linha horizontal. Definir isso aqui, eu pego, venho aqui ó, em Pick Points, e aí faz a linha da Ashura. Tem um detalhe aqui, ó. Ih, travou. Destravou. Tem um detalhe que eu posso definir aqui a origem. Ó. Eu posso pegar essa Ashura que eu acabei de fazer, posso definir a origem, tipo o ponto inicial que ele vai fazer a linha. Para poder fazer, por exemplo, coincidir essa linha com essa daqui, ó. Eu poderia clicar aqui e definir a origem. Aí eu vou clicar num ponto aqui, ele vai começar daquele ponto. E a Ashura fica alinhadinha, ó, com a parede, com a janela, com outros elementos aí. Aqui poderia dividir, mas enfim. Então tá aí a fachada. Pausa aqui, daqui a pouco vou deixar vocês trabalharem, daqui a pouco eu faço um outro vídeo para a gente fazer o corte, que é basicamente o mesmo princípio, só que aí a gente está representando elementos cortados.